Amigo baesiano de todo o Brasil, tudo bem? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez e você pode, neste momento, aqui na descrição deste vídeo, clicar para você conseguir o link da inscrição do formulário. Juntamente com ele, você também pode acessar o grupo de WhatsApp e o material desta aula. Aproveito para pedir para que você, desde já deixe o seu like aí, vai me ajudar bastante. Além disso, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque vem coisa legal por aí. Muito bem, vamos para mais uma etapa da nossa revisão, reta final, FUVEST, segunda fase. Estamos falando de História do Brasil e hoje nós vamos falar do período que vai até a Nova República. Muito bem, veja só, no segundo reinado, na Cafeicultura e Imigração Europeia, você tem este mapa sobre a província de São Paulo. Neste mapa, a província de São Paulo foi elaborada em 1886, sob a encomenda da Sociedade Promotora de Imigração. Identifique no mapa dois elementos da propaganda empregados pelo SPI para atingir os seus objetivos. Veja só, no mapa você vai encontrar ali várias menções à região do Oeste Paulista, o incentivo à ida e à ocupação do Oeste Paulista, com o sentido justamente de atrair imigrantes para substituírem a mão de obra escrava que estava findando. 1886, nós já tivemos aí todo o processo de abolição praticamente completado e a necessidade cada vez maior de mão de obra para essa cafeicultura. Então, o mapa ele vai trazer essas informações sobre as possibilidades e sobre as facilidades e as promessas de ocupação da região com o trabalho do imigrante, sobretudo italiano, né? Caracterize sucintamente o quadro econômico e político que motivou a criação do SPI e a elaboração do mapa. Qual é o quadro econômico? O quadro econômico é a expansão e a consolidação da cafeicultura associado ao processo de modernização conservadora que ocorreu no contexto da província de São Paulo. O quadro político é o segundo reinado, já nesse momento é o momento da crise do segundo reinado, 1886, daqui a 3 anos tem a proclamação da República. Então nós já estamos vivendo a crise do segundo reinado. Ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão traz para você também a problemática envolvendo o segundo reinado e a República Oligárquica em seus problemas sociais. Em 14 de maio de 1930, um jornalista argentino compôs a seguinte crônica referindo-se à abolição da escravidão no Brasil. Hoje, almoçando na companhia do senhor Catalão, cujo nome não vou dizer por razões que os leitores podem adivinhar, ele me disse: 13 de maio é festa nacional. É mesmo? Continuei botando azeite na salada. Festa da abolição da escravatura. Que bom! E como o assunto não me interessava especialmente, dedicava agora minha atenção a dosar a quantidade de vinagre que colocava na verdura. Semana que vem fará 42 anos que foi abolida a escravidão. Dei tamanho pulo na cadeira que metade da vinagreira foi parar na salada. Como disse, repliquei espantado. Sim, 42 anos, sob a regência de Dona Isabel de Bragança, aconselhada por Benjamin Constant. Dona Isabel era filha de Dom Pedro II. 42 anos não é possível. Sim, 13 de maio de 1888 menos 1930, 42 anos. Quer dizer que qualquer negro de 50 anos que você encontrar hoje pelas ruas foi escravo até os 8 anos de idade. O negro de 60 anos, escravo até os 18 anos de idade. Não será possível, o senhor deve estar enganado, não será o ano de 1788? Olhe, acho que o senhor está enganado, não é possível. Bom, respondeu, se não acredita em mim, pode averiguar por aí. Roberto Arte, Águas Fortes Cariocas, etc, etc, etc. Identifique e explique o estranhamento do cronista argentino. Por que ele estranhou tudo isso? O grande estranhamento dele em relação ao pouco tempo
que separava o momento em que ele está vivenciando esta conversa e o momento da escravidão, apenas 42 anos. E mais ainda, as informações que o seu interlocutor lhe dá sobre a idade dos escravos à época da abolição da escravidão e no momento atual. Por exemplo, ele diz ali que se você encontrar um negro de 50 anos, com certeza ele foi escravo até os 8. Um de 60 anos, ele foi escravo até os 18. Aponte e explique duas características do processo de abolição da escravidão no Brasil. A primeira característica do processo de abolição da escravidão é que esse processo de abolição da escravidão ele foi totalmente, quase que na sua totalidade, melhor dizendo, controlado pela aristocracia, de tal maneira que ela não perdesse as suas vantagens escravocratas. A segunda característica é que foi um processo lento, justamente para atender esses interesses. Somente a partir da década de 70, com o fim da Guerra do Paraguai e com o exército se tornando os principais agentes do processo abolicionista, é que nós temos um apressar do processo, levando à abolição em 1888. Tudo bem? Próxima questão, olha só. Segundo reinado, república oligárquica e migração europeia. Notou como se repetem os assuntos? Migrar, portanto, tem sempre um sentido ambíguo, como uma imposição das condições econômicas e sociais ou ambientais. E nesse caso ela aparece mais das vezes como um dos mais fortes elementos que explicariam uma destinação do ser nordestino, mas também como uma escolha contra a miséria, a pobreza e a vida no sertão. Migrar é em última instância, dizer não à situação em que se vive. É pegar o destino com as suas próprias mãos, resgatar sonhos e esperanças de uma vida melhor ou mesmo diferente. O problema está no fato de que, numa vasta produção discursiva, retirou-se do migrante a sua condição de sujeito, como se migrar fosse uma escolha, como se ele não tivesse vontade própria. Migrar pode ser entendido como estratégia, não só para minimizar as penúrias do cotidiano, mas também para buscar um lugar social onde se possa driblar a exclusão pretendida pelas elites brasileiras através de seus projetos modernizantes. Cite uma obra literária e um filme que tenham tratado do fenômeno mencionado no texto. No contexto da imigração, no contexto da migração, você pode citar aí como obra literária, por exemplo, tem um livro da Zélia Gattai chamado Anarquistas Graças a Deus. Você pode falar de imigração também numa obra chamada Brás Bexiga Barra Funda, que também foi uma obra ligada à migração, já fez parte da lista desse processo da migração, mas aqui ele está claramente falando não desta imigração, mas desta migração interna e principalmente dessa migração nordestina. E aí, a obra mais aproximada aqui, mais próxima, é você falar de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Então, veja, para a imigração, as obras que eu falei. Agora, especificamente aqui da migração, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E o filme também é homônimo ao livro, o próprio filme Vidas Secas. Identifique as motivações dos fluxos migratórios nordestinos para a região norte na segunda metade do século XIX. É justamente o processo de ocupação do Vale Amazônico a partir do ciclo da borracha, segunda metade do século XIX. E para a região sudeste, na segunda metade do século XX, é a expansão da industrialização e da urbanização no sudeste, marcados aí na segunda metade do século XX. Tudo bem? Muito bem. A questão próxima, que é a 35, já dá um salto para o período mais recente, da República Liberal à Nova República. Observe que ele coloca que desde 1930, somente 5 presidentes eleitos pelo voto popular, excluídos seus vices, completaram seus mandatos. O Eurico Dutra completou o mandato, o Juscelino completou o mandato, o Fernando Henrique Cardoso completou o mandato, o Lula completou o mandato, a Dilma Rousseff só o primeiro mandato, no segundo ela foi empichada. 4 não completaram. Getúlio Vargas, no seu segundo mandato, ele se suicidou. Jânio Quadros, em 61, quando ele renunciou.
Fernando Collor, que também renunciou, cuidado, Fernando Collor, ele não foi empichado, ele renunciou quando foi aprovado a abertura do processo de impeachment. Então foi aprovada a abertura do processo de impeachment e o processo ia correr, e antes que o processo corresse, o Collor resolveu renunciar. Tá? Dilma Rousseff, esta sim, ela foi empichada. Ela sofreu todo o processo, viveu todo o processo e terminou com a cassação do seu mandato. Tá? Além disso, 7 não foram eleitos pelo voto direto. Vargas, que deu o golpe em 30, Castelo Branco, também por conta do golpe em 64, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, João Figueiredo, que foram presidentes do período militar, e o José Sarney, que era o vice do Tancredo, que assumiu depois que o Tancredo morreu. A partir do recorte temporal estabelecido pelo autor, indique o período mais extenso de ininterrupta estabilidade democrática, apontando 2 de suas características políticos e institucionais. Qual foi o período em que houve uma maior extensão de democracia, né, de estrutura democrática? Veja, você tem o período de 46 a 64, que são 18 anos, que é de democracia, né? Estabilidade, você tem lá os seus altos e baixos, mas a maior parte vai ser estabilidade democrática mesmo, que são 18 anos, se eu não me engano, de 46 a 64, 18 anos. O período da Nova República, que começa em 85, e estamos agora em 85, 95, 10 anos, 2005, 20 anos, já é o período de maior estabilidade, né, maior do que o período da República Liberal. Então, ele está pedindo para você marcar qual é o período de mais extensa estabilidade democrática. É o período da chamada Nova República, que começou em 85 e vem até os dias atuais. Aponte 2 de suas características político-institucionais. A República Presidencialista, caracterizada pelo voto direto, com uma Constituição promulgada em 88. E a sucessão de eleições diretas para os cargos executivos, de maneira ininterrupta, desde 1985. E pede para que você coloque também no item B o período mais extenso de contínua ruptura democrática, que foi o regime civil-militar, apontando 2 características político-institucionais: a ausência de eleições diretas para cargos executivos e a sucessão de militares como chefes do poder executivo, generais do Exército como chefes do Poder Executivo. Ok? Muito bem. Questão 36. Olha só. República Oligárquica, Guerra de Canudos. A destruição de Canudos, lembrando que a Guerra de Canudos faz parte do contexto do governo do Prudente de Moraes, primeiro presidente civil da história deste país. A destruição de Canudos se deveu menos ao antirrepublicanismo de Conselheiro do que a fatores como a atuação da Igreja contra o catolicismo pouco ortodoxo dos beatos e as pressões dos proprietários de terras contra Canudos, cuja expansão trazia escassez de mão de obra e rompia o equilíbrio político da região. Então, veja, ele está afirmando que o fato do conselheiro ser antirrepublicano é mais importante que as outras características. É um fator a se pensar. Identifique e explique os fatores que, segundo o texto, motivaram a campanha de Canudos entre 1896 e 97. Estão todos no texto. Então você tem o antirrepublicanismo do conselheiro, a oposição da igreja ao catolicismo mais rústico e pouco ortodoxo dos beatos e a pressão dos proprietários de terra, coronéis, em face ao crescimento do arraial. Relacione o episódio de Canudos ao panorama político e social da Primeira República. O panorama político e social da Primeira República é um panorama político no sentido de centralização do poder federal no Rio de Janeiro, fortalecimento dos poderes estaduais na figura dos coronéis e dos governadores, que estavam pouco se importando ou não tinham nenhum conhecimento, ou não queriam ter nenhum conhecimento em relação aos problemas da população mais carente. O descaso das autoridades locais associado à opressão oligárquica se tornam fatores que
aumentam a tensão e levam a essas revoltas no contexto da Primeira República. Então, as revoltas do contexto da Primeira República, elas são caracterizadas pelo isolamento político do poder central, pelo fortalecimento dos poderes oligárquicos e estaduais, pelo descaso das autoridades locais para com a população, principalmente de baixa renda, e a contínua opressão oligárquica. Ok? Muito bem, vamos em frente. A questão 37, também da República Oligárquica à República Liberal, é o contexto de população. Então, você tem um gráfico, uma tabela mostrando o ano de 1700 até 1970, a população em milhares de habitantes, como ela cresceu, incluindo indígenas e escravos. Então, em 1700, a população do Brasil era de 300 mil almas, e em 1970, nós estamos falando em 100 milhões de almas. Muito bem. Com base nos números apresentados na tabela acima, identifique e explique o fator determinante para o aumento da população registrada entre 1700 e 1770. O item A, a resposta que você tem que dar é a questão do fluxo migratório por conta da mineração. Então, você vai ter a mineração no Sudeste e Centro-Oeste, que vai atrair um grande contingente de pessoas de todo o reino português em direção a Minas Gerais. Por isso você vai ter esse boom populacional. Então você tem uma grande quantidade de migração interna e externa para a região das Minas Gerais. Tudo bem? 1920 e 1970, de 1920 a 1970, você tem o processo de industrialização no Sudeste. Além disso, você tem o próprio desenvolvimento da nação, a construção nacional a partir daí, o que vai atrair também uma grande quantidade de população externa e, sobretudo, com a urbanização, também o aumento da população mediante o nascimento. Então, você tem um processo de baby boom acontecendo neste período, associado à imigração. Tá bom? Questão 38, República Civil Militar. Olha só. Em 25 de abril de 84, a Câmara dos Deputados do Brasil rejeitou a emenda constitucional que propunha o restabelecimento das eleições diretas para a presidência da República. O nome dessa emenda, pessoal, é Emenda Dante de Oliveira. Durante quase 9 meses, a situação e a oposição realizaram articulações políticas visando a escolha do novo presidente. Em 15 de janeiro de 85, Tancredo Neves foi eleito presidente por um colégio eleitoral. O adversário dele foi um sujeito chamado Paulo Salim Maluf. Letra A. Explique em que consistia esse colégio eleitoral. O que esse é? O colégio eleitoral era a reunião dos deputados federais e dos senadores que eram responsáveis por elegerem, através do voto deles, o presidente da República. Voto nominal, cada um vai ao microfone e diz sim ou não para cada chapa. Então, o colégio eleitoral era justamente o ajuntamento, o momento no qual Senado Federal e Câmara Federal se juntavam a fim de eleger o presidente da República, como ele era composto pelos deputados federais e pelos senadores da República. Identifique e caracterize a articulação política vitoriosa na eleição presidencial de 85. A chapa, né, a articulação política chamava-se a Aliança da Frente Liberal, formada por políticos do PMDB e dissidências do PDS. Essa chapa trazia como candidato a presidente Tancredo de Almeida Neves, do PMDB, hoje chamado MDB, e José Sarney, que era de uma dissidência do partido que apoiava o governo militar, que era o PDS. Ele sai do PDS e vai para o PMDB compor chapa com o Tancredo Neves, considerado inclusive traidor pelos militares. Tá bom? Recomendo você assistir um filme que tem no Now chamado O Paciente, conta a história do Tancredo Neves dos seus últimos dias. Questão 39, reforma urbana do Rio de Janeiro, e obviamente isso é volta da vacina. A cidade do Rio de Janeiro abre o século XX defrontando-se com perspectivas extremamente promissoras.
Aproveitando-se do seu papel privilegiado na intermediação dos recursos da economia cafeeira e de sua condição de centro político do país, a sociedade carioca via acumularem-se no interior de seus vastos recursos enraizados, principalmente no comércio e nas finanças, mas derivando já para as aplicações industriais. A mudança da natureza das atividades econômicas do Rio de Janeiro foi de monta, portanto, transformá-lo no maior centro cosmopolita da nação. Em íntimo contato com a produção e o comércio europeus e americanos, absorvendo-os e irradiando-os para todo o país. Muito cedo, no entanto, ficou evidente o anacronismo, a falta de tempo da velha estrutura urbana do Rio de Janeiro diante das demandas dos novos tempos. Então, a estrutura da cidade do Rio de Janeiro, que era uma cidade de origem colonial, manteve-se assim mesmo em face à modernidade, gerando esse anacronismo. Cite dois exemplos que justificam o mencionado anacronismo da velha estrutura urbana do Rio de Janeiro. Falta de uma estrutura de saneamento básico, falta de uma estrutura de segurança efetiva, né? A convivência entre o passado colonial e o moderno industrial daquele momento que estava acontecendo. Cite duas importantes mudanças socioeconômicas pelas quais a cidade do Rio de Janeiro passou no princípio do século XX. Uma das importantes mudanças socioeconômicas vai ser a própria reforma urbana da cidade do Rio de Janeiro, que vai acontecer em 1904, pela organização do prefeito Pereira Passos. Além disso, há uma revolta na cidade, que é a revolta da vacina contra o autoritarismo da prefeitura. Usa-se o pretexto da vacina para tal, mas é uma franca e evidente ação contra o autoritarismo da prefeitura do Rio de Janeiro por ocasião da reforma urbana. Tá bom? Vamos lá. Questão 40. A ocupação do litoral paulista na atualidade. Então você tem ali desde Bertioga, Guarujá, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, em direção ao Paraná, né? A região metropolitana do litoral sul paulista é constituída pelos municípios que são apresentados no mapa. Então você tem ali Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe. Ao longo do tempo, essa região conheceu diferentes formas de ocupação e desenvolvimento. Identifique o tipo de ocupação territorial e a forma de desenvolvimento que ocorreram nessa região, tendo como referência os anos de 1530. 1530, a ocupação se deu através da Capitania de São Vicente, a implantação da Capitania de São Vicente por Martim Afonso de Souza. Ok? 1920 é o Porto de Santos, no auge da cafeicultura de exportação. 1950, a implantação da petroquímica, das áreas de petroquímica, sobretudo aí na região de Cubatão. E 2010, nós temos o desenvolvimento aí, urbanístico, a ocupação gerada pela própria expansão de São Paulo, transformando a área como uma área de descanso, principalmente, e de integração com a área metropolitana de São Paulo. Tá bom? Muito bem, questão 41. Era Vargas. Subindo ao poder em outubro de 30, Vargas nele permaneceu por 15 anos sucessivamente como chefe de um governo provisório, presidente eleito pelo voto indireto e ditador. Deposto em 1945, seria eleito presidente pelo voto popular em 50, não chegando a completar o mandato porque se suicidou em 54. O primeiro período do governo Getúlio Vargas, de 30 a 45, iniciou-se com um golpe, né? O último com um processo eleitoral direto. Então, o primeiro chegou ao poder como golpe, depois com eleição direta. Identifique outras duas diferenças entre esses períodos. O primeiro período teve a sua fase fascista, entre 37 e 45, o Estado Novo. O segundo período foi totalmente democrático. O primeiro período terminou com a renúncia de Getúlio Vargas, renúncia à deposição de Getúlio Vargas em 45. O segundo período terminou com o suicídio dele. B. Caracteriza as relações de Brasil e Estados Unidos da América em cada um desses períodos. No primeiro período, há uma aproximação Brasil e Estados Unidos por conta da Segunda Guerra Mundial e da prática da política norte-americana chamada de política da boa vizinhança.
atrair as nações latino-americanas no apoio à Segunda Guerra Mundial, sobretudo com apoio logístico. No segundo governo, você tem caracterizado o nacionalismo varguista, tendo os Estados Unidos não mais como um aliado, e sim como um pretenso concorrente e ameaça à soberania nacional, sobretudo no campo do petróleo, uma vez que você teve a fundação da Petrobras com a campanha O Petróleo é Nosso para impedir a ação das multinacionais, sobretudo norte-americanas, do petróleo no Brasil. Ok? E a última questão da noite, a República Velha ou Primeira República, diz o seguinte: a República não foi uma transformação pacífica. Bem ao contrário, para além da surpresa provocada pelo golpe de Estado de 15 de novembro, seguiu-se uma década de conflitos, violências de toda a ordem, na qual se sucederam as dissensões militares e os conflitos intraoligárquicos, motins populares, guerra civil, atentado político contra a vida de um presidente, Prudente de Moraes, e tudo no interior dessas lutas se forjou a transformação do Estado imperial em Estado republicano, do Império Unitário em República Federativa, do parlamentarismo em presidencialismo, do bipartidarismo organizado nacionalmente em um sistema de partidos únicos estaduais. Forjou-se um novo pacto entre as elites e um novo papel para as Forças Armadas. Identifique e caracterize um episódio conflituoso próprio dos primeiros anos da República do Brasil. Aqui você pode citar a Guerra de Canudos, você pode citar todas as revoltas do período inicial, como Guerra de Canudos, Revolta do Contestado, a Revolta do Padre Cícero, o Tenentismo, você pode falar da Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, o Cangaço, ok? Qualquer um deles e caracterizar, tá bom? B. Explique o novo papel das Forças Armadas a que se refere o texto. As Forças Armadas se tornam aquelas responsáveis por, entre aspas, a salvação da pátria, sempre que os poderes civis não conseguirem conter as tensões. Cabe às Forças Armadas o papel de salvadora da pátria. Ok? Bom, é isso. Na próxima aula nós vamos falar de História da América. Não perca. Eu sou Eduardo Baez. Se você tiver dúvidas, deixa aí nos comentários que eu respondo para você. Eu sou Eduardo Baez. Este é o canal História com Baez. Inscreva-se, compartilhe, ative o sininho e acesse os links com todo o material desta aula, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!